E aí, bora esculpir? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero muito importante, tá? E que foi uma das coisas que mais me fez evoluir na minha jornada de aprendizado. E eu uso muito e é algo assim indispensável para quem faz escultura ou qualquer outro tipo de trabalho, tá? E o que que é isso? Como você viu aí na capa do vídeo, né? O tema desse vídeo é por que esculpir demais vai atrapalhar você. Uma coisa muito comum que a gente faz quando a gente está fazendo a escultura é a gente perde a noção do tempo, né? A gente perde a noção do tempo, esquece de comer, esquece de dormir, esquece de falar com as pessoas, esquece que tem vida. E aí você fica horas e horas e horas e horas preso numa mesma escultura, tá? Só que assim, quando você faz isso, certo? Quando você passa ali muito tempo preso numa escultura ali que você está fazendo, você acaba permitindo que o seu cérebro ele se acostume com o que você está vendo, né? Ele se acostuma com o que você está vendo e ele passa a não perceber mais os erros ali na sua escultura, certo? Existe uma técnica chamada de fresh eye, tá? Muito utilizado por escultores desde sempre, que traduzindo assim ao pé da letra seria ter um olhar fresco, né? Ter um olhar mais fresco. Como é que é isso? Se você passar muito tempo na escultura, o seu cérebro vai parar de perceber os erros, né? E, consequentemente, você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar na sua escultura e não vai sair do canto. Muito provavelmente você vai piorar a sua escultura, certo? Quando você utiliza o Fresh Eye, você basicamente você trabalha ali na escultura por um tempo, tá? Ali no seu dia e tal. E não muito tempo, certo? Não mais do que 1 hora, 2 horas, se for alguma escultura que você tenha um prazo. Se for uma escultura que é para você, eu lhe aconselho a você trabalhar no máximo meia hora, parar e deixar aquela escultura ali, nem olhar para ela, certo? Tem, para você entender, tem algumas esculturas, geralmente quando eu faço encomendas, retrato principalmente, eu cubro a escultura com um saco plástico para eu não olhar para aquela escultura, certo? E o que isso vai fazer na minha cabeça, né, na minha mente? Eu vou esquecer completamente o que eu fiz, tá? E quando eu olhar de novo para essa escultura, eu vou conseguir perceber mais erros. Você já teve aquela sensação de passar uma noite fazendo um trabalho, e aí quando foi no outro dia de manhã você olha e o trabalho tá horrível, não tem nada bom? Pois é, isso é justamente porque sem saber você colocou em prática essa técnica do Fresh Eye, que é você descansar, tá? O seu olhar daquilo que você está fazendo, certo? Mas eu quero que você saia desse vídeo hoje entendendo que você pode fazer isso de uma forma totalmente intencional. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tô fazendo essa perna e aí eu deixei ela parada nessa escultura. E só depois quando eu voltei foi que eu percebi que eu não tava com essa parte aqui que vem do sartório e que vai descer para cá, tá? A gente tem uma linha de continuidade. Foi só aí que eu percebi que eu tava ignorando ela completamente. Eu não tava tendo uma linha, uma continuidade aqui na minha peça de forma agradável. Ela tava tendo uma quebra. E aí o que foi que eu fiz? Estou aqui arrumando. E lembrando, isso só é possível, tá? Só é possível por conta dessa pausa, tá? De deixar a escultura ali de lado e não olhar para ela. Então são coisas que você vai percebendo ali no seu trabalho, no que você está fazendo, porque seu cérebro esqueceu completamente dele, tá? E assim, falando, parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas a verdade é que é muito fácil você não fazer isso, tá? Você saber a hora certa de parar ali na sua escultura, quando você entra ali num estado de que a gente chama de flow, né? Onde você esquece do mundo ali, é só você, a sua peça e tal, mais nada. É muito difícil você sair
tá? Desse estágio, você se perceber nesse estágio e você sair desse estágio. Uma forma que eu fazia muito, tá? Hoje já tá mais fácil para mim, eu colocava um alarme. Colocava um alarme a cada meia hora, 20 minutos. Eu ia lá e parava completamente, eu largava qualquer coisa que eu estivesse fazendo ali naquela peça, eu parava, tá? Deixava ela de lado. E aí, por ter tempo, por trabalhar com escultura, eu ia para outra peça, tá? Se você olhar aqui, ó, ali tem mais duas esculturas, certo? Que são peças que ao longo do processo que eu fui fazendo, eu fui, eu parava, né? A cada meia hora ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu parava, deixava ela de lado e ia olhar para outra escultura. Quando eu voltava para a primeira escultura que eu estava fazendo, eu voltava com esse frescor no olhar. Tá. Agora você deve estar se perguntando, pô, Cis, beleza, entendi, mas quanto tempo eu tenho que parar para poder olhar para aquela escultura com frescor no meu olhar? Bom, aí vai depender, tá? Vai depender do seu nível de experiência. Se você for iniciante, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Pessoas que têm mais experiência vão precisar de menos tempo. Vai depender do seu prazo também, do que é que você está fazendo. Por exemplo, um retrato, ele vai precisar muito mais que você coloque em prática, tá? Essa técnica, do que uma escultura que você está fazendo ali da sua imaginação, certo? Mas meu conselho para você é de pelo menos um dia, tá? De pelo menos um dia. Se você tiver mais tempo, deixa mais dias. Eu tenho obras aqui que eu começo e aí um mês depois ou mais é que eu vou terminar elas, tá? Eu já tive esculturas onde eu deixei ela de lado e depois de mais de um ano é que eu voltei para essa escultura, certo? Isso é super normal, tá? Ó. E aí com esse frescor eu consigo ver exatamente um ponto, tá? Os pontos que estava antes me incomodando, mas eu não sabia o que era, né? Porque uma coisa é você se sentir incomodado por algum erro ali na peça, e outra coisa é você saber o porquê, né? Você tem que saber esse porquê. Ó, ajeitando aqui a silhueta. E aí, por isso que eu coloquei essa frase, né, na capa do vídeo, que esculpir demais vai atrapalhar o seu aprendizado, tá? Porque assim, ó, o ato de esculpir, de colocar, de remover massa, isso você aprende dependendo da quantidade de tempo que você coloca em prática, você vai aprender aí em algumas semanas, tá? Esses conceitos são muito simples. Só que saber aonde você tem que retirar massa, onde você tem que adicionar massa, é aí que entra a parte mais difícil, tá? E você pode avançar muito nisso se você simplesmente não esculpir toda hora, tá? Uma coisa muito comum que eu faço enquanto eu tô fazendo as esculturas, e principalmente porque eu moro no meu ateliê, então eu tô sempre vendo minhas obras. Às vezes eu tô jantando, tô assistindo alguma série, ouvindo alguma música, fazendo alguma coisa, eu paro de frente a uma escultura que eu tô fazendo e fico olhando para ela durante vários minutos, tá? Às vezes até mais de 10 minutos. E fico olhando, 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 giro, me movimento ao redor dela, para eu poder identificar se tem alguma coisa de errado ali. E muitas vezes são nesses momentos que eu vejo isso que está acontecendo. Então eu venho com a ferramenta, ó, já corrigi o erro que estava e vou suavizando, tá, a ferramenta mesmo, antes de eu entrar em ação com um pedacinho de tela ou mesmo com um pano, tá?
Pensa que na questão de finalização, você sempre vai ter uma hierarquia, né, do que você vai fazer. Primeiro você vai começar com as mãos mesmo, adicionando massa onde você precisa, ou removendo massa, tá? Com a mão ou com a ferramenta. Depois você vai passando uma ferramenta, tá? Normalmente a gente utiliza ferramenta com essas texturas, tá? É bem legal nesse estágio, onde você está começando a suavizar a superfície para você usar, certo? Porque ela vai remover uma quantidade menor de massa. Tá? E aí depois você vem com a tela, com pincel, tá? Com água e detergente, solvente, etc. E vem removendo massa. E vou usar a ferramenta onde eu conseguir, tá? Se tiver uma área que eu não vou conseguir usar essa ferramenta nesse tamanho, aí eu vou e utilizo outra ferramenta. Aqui já está num ponto onde eu vou poder utilizar a tela, certo? O difícil é você chegar no momento que você vai falar, tá bom. Esse momento nunca chega, galera. Uma obra de arte, ela nunca é finalizada, ela é abandonada, né? Porque você sempre vai ter algo que você poderia fazer de melhor. Algo que você poderia melhorar ali naquela peça e tal. Algo que você percebe só depois. Mas faz parte, é a sina do artista. Ó, vou contra as formas aqui que eu fiz para dar uma suavizada já. Ó, é legal que essa ferramenta ela quebrou um pedaço aqui, ó. E aí ela fica mais flexível.
Tá vendo que aqui ainda tem algumas sombras que não é pra ter? Eu venho aqui, ó. E outra coisa muito importante, tá? É nessa questão de você não esculpir toda hora, você pegar um tempo para observar, você esquecer da sua escultura por um tempo. Isso vem muito de você não precisar estar sempre trabalhando ali no que você quer, né? No seu propósito. Vamos supor que o seu propósito é melhorar a sua técnica. O caminho não é você ficar ali obsessivamente fazendo a escultura, tá? Também é muito importante e até mais importante que você para, dá uns passos para trás, olha o que você está fazendo, tá? Para um pouco, descansa do que você está fazendo, porque assim, isso vale para a vida, né? Se você está sempre ali, sempre ali, sempre ali, fazendo aquilo ali obsessivamente, com o tempo você começa a perder a capacidade de observar, de se observar, né? Porque você entra num piloto automático, você não está consciente fazendo aquilo ali. E somente estando consciente é que você vai conseguir aprender, evoluir, certo? Perceber erros que você vai fazendo ali ao longo do seu aprendizado, ao longo da produção das suas peças, tá? E vai conseguir corrigir. Porque assim, ó, mesmo que você tenha um professor para lhe dar feedback, tá? Mesmo que você tenha alguém para lhe dar um feedback ali no seu trabalho, se você não tiver o hábito de parar para observar, para contemplar, para tentar entender o que você está fazendo de certo ou de errado, você não vai conseguir ouvir um feedback, alguma sugestão, alguma crítica e conseguir aprender com aquilo, certo? Então, lembrando, não gasta muito tempo na sua escultura, tá? Faz essa escultura, trabalha nela, mas principalmente para, se afasta, observa, deixa ela num canto, esquece dela por uns dias. Só aí, tá? Somente aí você vai conseguir é, estar consciente do que você está fazendo. Você não vai melhorar a sua técnica, você não vai evoluir no seu aprendizado apenas esculpindo diretamente. Você não vai. Provavelmente o que vai acontecer, que é o que aconteceu comigo durante um tempo, uns anos atrás, quando eu tinha essa obsessão de esculpir muito rápido, eu acumulei muitos vícios, muitos erros por estar esculpindo ali rápido e não parar para pensar. Eu fazia aquilo repetidamente e virou vício, virou uma mania minha. Então foi muito difícil, em determinado ponto do meu aprendizado, eu parar, prestar atenção no que eu estava fazendo, esquecer aquilo ali e começar de novo, tá? Então hoje, desde que eu entendi isso, eu sou uma pessoa que passa menos tempo esculpindo e mais tempo observando o que é que eu estou fazendo e me questionando, tá? E eu espero que você que está vendo esse vídeo, você faça isso, coloque isso em prática e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua escultura. Então é isso, bora esculpir.